Oi gente, tudo bem? Aqui é a Mai e hoje nós estamos começando mais uma segunda produtiva e a pergunta de hoje é: o que é produtividade? Nas nossas segundas produtivas, nós sempre vamos estar tratando sobre temas de produtividade, sobre esse conceito que deve ser um estilo de vida para nós. E hoje a pergunta é: o que é produtividade? Então hoje eu vou passar para vocês três perspectivas. A primeira é dos significados do dicionário, a segunda, o conceito do livro Faça Mais e Melhor, do Tim Challies, e a terceira, um conceito que eu mesma desenvolvi a partir desses outros estudos. Então, começando pelo primeiro, os significados do dicionário. Produtividade significa basicamente atividade de produzir, capacidade de produzir. Já produzir vem de uma ideia de gerar, criar algo, gerar resultados. Então, quando você produz algo, num sentido mais abrangente, é o simples ato de fazer. Se você pensar por uma perspectiva menor, por exemplo, você é médico. O que o médico produz? O médico produz consultas, receitas, cirurgias. Porém, esse mesmo médico, como ser humano, em todas as suas outras atividades, produz muitas outras coisas, Ele passa o dia inteiro produzindo outras coisas que não apenas da sua profissão de médico. Então, o produzir, ele faz parte do nosso viver. Ele faz parte do que nós fazemos, de cada passo que nós damos, de cada situação que nós passamos, nós estamos produzindo coisas. Quando nós falamos sobre essa atividade de produzir, nós estamos falando de um método, de uma forma. Então, vão ter várias perspectivas que vão passar para vocês métodos de produzir, de exercer essa atividade de produzir. Numa cosmovisão secular, nós vamos ouvir falar sobre você produzir para o bem da sua empresa, para a lucratividade, para uma série de outras coisas, para o seu bem próprio. Então, existem diversas maneiras de produzir algo. Existem diversos métodos. Um método que nós vamos passar hoje aqui é o método centrado na Palavra de Deus, é um método visto pela cosmovisão cristã. Sendo assim, nós vamos observar esse conceito diferentemente do que o restante das pessoas observam. Então agora, passando para o segundo ponto, nós vamos ver então o conceito de produtividade pelo autor Tim Challies, que escreveu o livro Faça Mais e Melhor. Esse livro aqui que eu vou pegar pra vocês, aqui. Esse livro, muito bom, leiam, é um livro super importante, rapidinho de ler. Ele vai mostrar alguns sintomas da falta de produtividade na nossa vida e os efeitos que isso gera. Tenho algumas anotações aqui. Esse livro é da editora Fiel, então é um livro super confiável, muito bom, esse autor. Então é isso, gente, leiam esse livro, ele vai falar sobre produtividade e esse autor vai trazer um conceito muito interessante e que com certeza vai guiar muito o conceito final que eu vou trazer para vocês. Ele diz: produtividade é administrar seus dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Então o Tim Challies vai trazer esse conceito e ao longo do livro ele foca bastante nessa ideia de fazer o bem para as pessoas e de glorificar a Deus. No meu conceito final, eu abranjo um pouco mais os termos que ele utiliza para alcançar outros termos e outras situações das nossas vidas. Também acho interessante que, na minha opinião, a ideia de fazer o bem para as pessoas está dentro de honrar e glorificar a Deus. Então, quando a gente pensa em honrar e glorificar a Deus de uma forma mais ampla, fazer o bem para as pessoas está dentro, fazer o bem para si mesmo está dentro. Então, eu dou uma pequena alterada nesse conceito, eu amplio alguns termos e trago para vocês o conceito final, o ponto 3, que é o conceito que eu desenvolvi. Então, produtividade é administrar seus recursos da melhor maneira possível para a honra e glória de Deus.
Quando eu falo de administrar seus recursos, eu estou falando o quê, né? É o objeto da frase, o que está sendo feito. Então você deve administrar seus recursos. O que são esses recursos? Abrange tudo que Deus te dá na sua vida, tudo que você tem, tudo que você pode utilizar como ferramenta e como facilitador para produzir algo. Então, entra dons e talentos, conhecimento, dinheiro, tempo, relacionamentos, oportunidades, o local onde você está inserido. Além disso, talvez você ainda mentalize outras coisas que podem entrar dentro dessa rede do que são os seus recursos. Outra pergunta que eu posso fazer para essa frase, para destrinchá-la, é como? Ela está falando sobre algo, administrar seus recursos, mas como? Da melhor maneira possível. E qual seria essa maneira, né? Então, o método, a maneira vai abranger eficácia, excelência, mordomia, vontade e energia, estratégia, saúde e equilíbrio e amor. Então você tem que utilizar todas essas maneiras de produzir, de administrar seus recursos para que você esteja sendo produtivo. Então você administra seus recursos com eficácia, com excelência, com força de vontade, com energia e várias outras coisas que sejam boas e façam que você realize a boa administração dos seus recursos. E uma última pergunta para eu fazer para essa frase, para destrinchá-la melhor, é: por quê? Eu estou administrando os meus recursos de uma determinada maneira, mas por quê? Para a honra e glória de Deus. E quando eu falo de honrar e glorificar a Deus, eu estou falando sobre Ele ser conhecido, Ele alcançar outras pessoas por meio de nós e Ele se alegrar com a nossa vida. Também estou falando de fazer bem às outras pessoas, fazer bem a mim mesmo e fazer bem à comunidade que eu estou inserido. Então, honrar e glorificar a Deus abrange todas essas coisas. Quando a gente honra e glorifica a Deus, nós estamos falando de cada passo da nossa vida e cada uma dessas coisas podem honrar e glorificar a Deus ou não. E quando nós conseguimos honrá-lo e glorificá-lo, nós estamos fazendo bem ao nosso próximo que está conhecendo a Deus por meio dos nossos atos. Nós fazemos bem a nós mesmos porque a felicidade dele, a honra que nós damos para ele recai com a graça dele sobre nós. Nós fazemos bem a nossa comunidade porque nós agimos da melhor maneira possível. Nós estamos tentando fazer as coisas da maneira correta. E isso reflete por toda a comunidade. E além disso tudo, nós estamos honrando e o glorificando por meio desse método que faz com que nós administremos bem os nossos recursos. Isso é o que ele pede de nós. Ele espera que nós consigamos multiplicar aquilo que ele nos dá e assim geremos resultados ainda melhores e maiores, mais efetivos e que façam bem às pessoas e que honrem e glorifiquem a Ele. E quando nós temos esse mindset, nós mudamos o nosso estilo de vida para pensar que tudo que nós fazemos precisa ser administrado da melhor maneira possível para a honra e glória de Deus, a nossa vida passa a ser muito mais equilibrada e finalmente produtiva. Nós passamos a observar cada passo que nós fazemos, cada relacionamento, cada situação que nós estamos, cada produto que é gerado por meio de nós, com um olhar muito mais saudável, um olhar que tem um propósito específico. Então, nós precisamos lutar para mudar o nosso estilo de vida, focado em ter esse propósito real e verdadeiro, consciente e vivo dentro do nosso coração, e assim nós conseguiremos ser mais produtivos no nosso dia a dia e dessa maneira fazer com que Deus seja honrado e glorificado por meio de nós. Tá bom, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam aqui no YouTube, no Insta e no Facebook. Deem o seu gostei aqui no vídeo e deixem suas perguntas se vocês quiserem conversar, alguma coisa assim. O que vocês querem saber a mais sobre produtividade? A gente se vê na próxima segunda-feira.
com mais uma segunda produtiva. Usem a hashtag Segundou e a hashtag Segunda Produtiva para naqueles dias que vocês estejam cheios de energia, uma segunda-feira que você acordou diferente das outras pessoas, com vontade de fazer as coisas, com vontade de produzir ainda mais, com foco, com propósito e honrando e glorificando a Deus com as suas vidas. Beijos e fiquem com Deus!